Ao meditarmos nos capítulos 39 a 42 do livro de Alma, somos convidados a refletir sobre a seriedade do pecado, o poder do arrependimento e a infinita misericórdia de Jesus Cristo. Esses capítulos são uma preciosa fonte de ensino, especialmente no que se refere ao conselho que Alma deu a seu filho Corianton, que havia cometido um grave pecado sexual. Alma 39 nos apresenta uma narrativa sobre um pai preocupado com o bem-estar espiritual de seu filho. Alma não só reconhecia a gravidade do erro de Corianton, mas também a importância de ensinar doutrinas verdadeiras que poderiam levar seu filho ao arrependimento. Alma conhecia por experiência própria o poder transformador do arrependimento e a necessidade de retornar ao caminho da retidão. Alma começa seu conselho a Corianton apontando os erros que ele cometeu. Ao contrário de seu irmão, Corianton não permaneceu firme no ministério. Ele abandonou suas responsabilidades sagradas para seguir seus desejos carnais. Alma, como um pai amoroso, não evitou confrontar o erro de seu filho. Ele sabia que não poderia ignorar ou suavizar a gravidade do pecado. Alma destacou que o pecado sexual é uma abominação à vista do Senhor, sendo um dos pecados mais graves, superado apenas pelo derramamento de sangue inocente ou pela negação do Espírito Santo. Este conselho de Alma não foi dado para condenar Corianton, mas para salvá-lo. Alma expressou claramente que seu objetivo era o bem de seu filho, para que ele pudesse arrepender-se e encontrar paz com Deus. Isso nos ensina a importância de corrigir os erros com amor e compaixão, mas sem comprometer a verdade. Alma também falou sobre as consequências das ações de Corianton, não apenas para ele, mas para aqueles ao seu redor. Ele enfatizou a necessidade de abandonar o pecado e voltar-se completamente ao Senhor. Esta é uma lição crucial para todos nós. O verdadeiro arrependimento envolve não apenas pedir perdão, mas também fazer as mudanças necessárias para não repetir o erro. Nos capítulos seguintes, Alma continua a ensinar Corianton sobre pontos importantes da doutrina, como a ressurreição e o julgamento final. Alma esclarece que todos os homens e mulheres ressuscitarão e que cada um será julgado segundo suas obras. Ele também explica o grande plano de redenção, onde a justiça e a misericórdia de Deus operam juntas para que aqueles que se arrependem possam ser salvos. A justiça exige que o pecador seja punido, mas a misericórdia de Deus, através da expiação de Cristo, oferece uma saída para os que se arrependem. Ele ensina que a misericórdia não pode roubar a justiça, mas que através de Cristo, os requisitos da justiça são satisfeitos, permitindo que a misericórdia seja estendida a todos nós. Essas escrituras são cruciais para nós hoje. Elas nos ensinam que o pecado afasta o espírito e nos impede de herdar o reino de Deus. Elas também nos mostram que, embora o pecado tenha consequências graves, o arrependimento sincero é sempre possível e necessário. Ao refletirmos sobre as advertências, podemos encontrar força para evitar o pecado em nossas vidas. Se já caímos, essas escrituras nos dão esperança de que, através do arrependimento, podemos ser perdoados e purificados pelo Salvador. Além disso, essas escrituras nos ensinam como podemos lidar com os erros daqueles que amamos. Alma demonstrou que o amor verdadeiro não ignora o pecado, mas também não deixa de oferecer esperança. Assim como Alma, podemos confiar na doutrina verdadeira para ajudar aqueles ao nosso redor a encontrarem o caminho de volta para o Senhor. Alma ensina que, após a morte, o espírito de cada pessoa retorna a Deus. Aqueles que foram justos entram em um estado de felicidade chamado paraíso, enquanto os iníquos são levados para as trevas exteriores, um estado de grande miséria. Alma também esclarece que a ressurreição é a reunião do corpo e da alma em um estado perfeito. Esse ensinamento reforça a doutrina de que o estado das almas após a morte é temporário, aguardando a ressurreição. A ressurreição é universal, acontecendo para todos, mas ocorre em diferentes momentos, conforme o plano de Deus. Alma ensina que todos os homens serão restaurados a um estado correspondente à vida que viveram. Isso significa que aqueles que praticaram o bem
serão restaurados à felicidade, enquanto aqueles que viveram em iniquidade serão restaurados à miséria. Ele também ensina que iniquidade nunca foi felicidade, destacando que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em viver de acordo com os mandamentos de Deus. A restauração não muda a natureza de uma pessoa. Ela simplesmente retorna o que cada um escolheu durante a mortalidade. Isso destaca a importância das escolhas que fazemos e como elas determinam nosso destino eterno. No capítulo 40 de Alma, vemos que mesmo um profeta pode não ter as respostas para todas as coisas. Alma ensina uma lição valiosa sobre como lidar com incertezas e como buscar respostas. Ele menciona que ele indagou diligentemente a Deus para saber mais sobre o estado das almas entre a morte e a ressurreição. Diante de perguntas não respondidas, a primeira ação de Alma foi buscar orientação diretamente de Deus através da oração. Ele não ficou satisfeito com a ignorância. Ao invés disso, ele buscou com fé, sabendo que Deus pode revelar mais conforme sua vontade. Alma também reconhece que há mistérios que permanecem ocultos e que ninguém conhece, a não ser o próprio Deus. Ao fazer isso, ele demonstra humildade, aceitando que há certas coisas que podem não ser reveladas a nós nesta vida. Ele ensina que é importante reconhecer as limitações do conhecimento humano e confiar que Deus tem um plano perfeito. Quando Alma não tinha todas as respostas, ele se contentava com o que já havia sido revelado. Por exemplo, em Alma 45, ele diz: "O que me basta saber é o seguinte, que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos." Ele não se preocupou com os detalhes que não foram revelados, mas se concentrou na verdade essencial de que a ressurreição acontecerá no tempo designado por Deus. No capítulo 42, Alma aborda a preocupação de Corianton sobre a justiça de Deus ao punir os pecadores, explicando como a justiça e a misericórdia de Deus são reconciliadas através da expiação de Jesus Cristo. Ele ensina que a justiça exige que as consequências dos pecados sejam cumpridas, enquanto a misericórdia permite que aqueles que se arrependem sejam perdoados. Sobre a justiça, explica que devido à queda de Adão, a humanidade foi afastada da presença de Deus, o que trouxe morte física e espiritual. A justiça de Deus exigia que os homens fossem punidos por seus pecados e afastados de sua presença para sempre. A justiça não pode ser ignorada. Se não houvesse lei e punição, o arrependimento seria desnecessário e a misericórdia não poderia ser aplicada. A justiça exige que todos os pecados sejam punidos. Alma explica que, por meio da expiação de Jesus Cristo, a misericórdia pode ser concedida àqueles que se arrependem. A expiação permite que as exigências da justiça sejam satisfeitas, enquanto ainda oferece perdão e redenção aos pecadores. A misericórdia não pode roubar a justiça, mas ambos são perfeitamente harmonizados através da expiação. Somente aqueles que se arrependem e se voltam para Deus são salvos. A expiação de Jesus Cristo é central no plano de Deus. Ela torna possível que o Senhor seja perfeitamente justo ao exigir o pagamento pelos pecados, enquanto também permite que ele seja perfeitamente misericordioso, oferecendo perdão e salvação àqueles que se arrependem. Alma destaca que essa harmonia é essencial para o plano de salvação e para a felicidade eterna dos seres humanos. Ao considerarmos os ensinamentos profundos contidos em Alma 39 a 42, somos lembrados da necessidade constante de buscar o arrependimento e de confiar na misericórdia infinita de Jesus Cristo. Esses capítulos não são apenas uma advertência contra o pecado, mas também uma promessa de que, através do Salvador, podemos encontrar paz e redenção. Independentemente de nossos erros passados, o caminho do arrependimento está sempre disponível, e é através dele que podemos nos alinhar novamente com a vontade de Deus e assegurar nosso lugar em seu reino. Se gostou do vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho das notificações. Junte-se a nós e caminhemos juntos na jornada para a vida eterna. Até a próxima!